Você já se perguntou o que separa os sonhadores dos vencedores? Hoje é o dia de transformar seus sonhos em realidade, sem desculpas, sem adiamentos. A maioria das pessoas sonha com o sucesso, mas poucas estão dispostas a fazer o que é necessário. Se você quer se destacar, crescer e alcançar algo verdadeiramente grandioso, precisa enfrentar as coisas difíceis todos os dias. Porque a verdade é, se você foge da luta, também foge do sucesso. Mas se está pronto para ultrapassar seus limites, siga estes passos para conquistar o sucesso que você tanto persegue. Antes de começarmos, comente, vamos nessa, se está cheio de energia, curta o vídeo se ainda está se aquecendo e se inscreva no canal para mais. Fique até o final porque tem uma surpresa que vai te surpreender. Fazer o que é difícil. Todo grande feito começa com uma decisão. Uma decisão de deixar a zona de conforto e abraçar o desafio. Essa é a lei imutável do sucesso, entrelaçada no próprio tecido do progresso humano. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade está em uma única verdade: a capacidade de fazer o que os outros recusam. As massas buscam conforto, segurança e o caminho previsível. Mas a história não celebra aqueles que permanecem nos limites da facilidade. Ela honra aqueles que se aventuram no desconhecido, que permanecem firmes diante da adversidade e que possuem a determinação inabalável de transformar dificuldades em vitórias. A mente, quando disciplinada e bem direcionada, torna-se a força mais poderosa conhecida pelo homem. No entanto, é apenas através da resistência que ela se fortalece. Assim como o ferreiro tempera o aço com fogo, a mente deve ser forjada por meio de provações. Os grandes industriais, os inventores, os pensadores que remodelaram o mundo, eles não buscaram o caminho fácil. Eles escolheram o caminho cheio de obstáculos, porque entenderam que na luta há crescimento, na dificuldade há transformação. Quando você escolhe o difícil, você se separa da multidão. Você forja resiliência. Você constrói uma mente imune ao fracasso. Aqueles que fogem do desconforto podem nunca conhecer a profundidade de seu potencial, pois nunca testaram seus limites. Mas aqueles que abraçam a dor da disciplina, logo experimentam as recompensas da persistência. O universo se curva à vontade daqueles que se recusam a desistir. A batalha pelo sucesso não é travada apenas no mundo externo. Ela é lutada nas câmaras da mente. Dúvida, medo e fadiga sussurrarão suas tentações, instigando você a abandonar a jornada. É nesses momentos que o verdadeiro teste surge. Você vai avançar ou recuar. Essa decisão, por si só, moldará seu destino. Todo líder, todo inovador, toda pessoa que deixou uma marca indelével na história enfrentou essa encruzilhada. Eles sentiram o peso do esgotamento, a dor do fracasso, a escuridão da incerteza. Mas persistiram. Entenderam que logo após o limiar da dor está a recompensa que a maioria nunca verá. Pois quando a mente está focada em um objetivo definido e a vontade é sustentada por uma persistência inabalável, nada é impossível. Não basta sonhar, não basta esperar. A ação é a ponte entre a visão e a realidade. E a ação, quando tomada diante do desconforto, torna-se o catalisador da transformação. A grandeza é reservada para aqueles que ousam perseverar. A única pergunta que resta é: você será um deles? Ei, está sentindo a energia? Comente 1 se está pronto para enfrentar o difícil e curta o vídeo para mostrar que você está nessa. Vamos continuar. Por que o conforto é o inimigo do crescimento? A maioria das pessoas vive a vida inteira em busca de conforto. Eles buscam segurança, evitam riscos. E ao fazer isso sem saber, se acorrentam à mediocridade. O conforto é enganador. Ele te embala em um estado de complacência, convencendo-te de que estás seguro, de que estás satisfeito. Mas segurança e satisfação são ilusões quando vêm ao custo do crescimento. Olhe ao redor. Toda grande inovação, toda grande história de sucesso nasceu do desconforto. O empreendedor que arriscou tudo, o atleta que treinou até seu corpo não aguentar mais, o artista que despejou sua alma em sua arte apesar de rejeição após rejeição.
Esses indivíduos se recusaram a deixar o conforto defini-los. Eles entenderam que o conforto, embora atraente, é o inimigo do progresso. A mente é como um músculo. Ela se fortalece quando desafiada, enfraquece quando ociosa. Aqueles que se contentam com o que é fácil nunca exploram seu verdadeiro potencial, porque nunca se esforçaram além de seus limites. Mas aqueles que abraçam o desconforto desenvolvem resiliência. Eles forjam uma mentalidade inabalável. Eles se tornam os arquitetos de seu próprio destino. O mundo não recompensa aqueles que permanecem parados. Ele recompensa aqueles que ousam avançar apesar das adversidades. Quando os irmãos Wright buscaram conquistar os céus, foram recebidos com ceticismo. Quando Henry Ford revolucionou a indústria automotiva, ele foi ridicularizado. Quando Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada, o mundo o chamou de tolo. Mas esses homens não estavam buscando conforto. Eles buscavam algo muito maior. Eles abraçaram as dificuldades, sabendo que do outro lado da luta estava a grandeza. A maioria não escolherá esse caminho. A maioria se agarrará ao que é conhecido, ao que parece seguro. Eles dirão a si mesmos que amanhã é um dia melhor para começar, que o risco é grande demais, que estão contentes onde estão. E assim, os anos passarão, e eles olharão para trás e se perguntarão por que nunca alcançaram o que um dia sonharam. Mas para aqueles que entendem essa verdade, a decisão é clara. O crescimento acontece quando você se força além do que é familiar. Acontece quando você ousa se desafiar, quando entra voluntariamente no desconhecido. É nos momentos de desconforto, quando você está exausto, cheio de dúvidas, tentado a desistir, que você está mais perto da transformação. A diferença entre aqueles que alcançam e aqueles que não alcançam é simples. Não é inteligência, não é talento, não é sorte. É a disposição de fazer o que é difícil, de persistir quando os outros recuam, de sacrificar o conforto temporário pela realização duradoura. Então, o que você vai escolher? A segurança da estagnação ou o desconforto do progresso? Um te mantém onde você está, o outro te leva onde você precisa estar. A resposta definirá seu futuro. Você está comigo? Comente "Eu posso" e curta o vídeo se está sentindo essa vibe. Vamos seguir em frente. A chave para superar desafios. O caminho para o sucesso não é pavimentado com facilidade. Ele é cheio de obstáculos, falhas e contratempos. Mas esses não são sinais para voltar atrás. São confirmações de que você está no caminho certo. Nenhum homem que alcançou a grandeza o fez sem luta. Nenhum império jamais surgiu sem resistência. Toda falha, toda derrota, toda dificuldade é apenas um degrau para algo maior, se você escolher enxergar dessa forma. O maior ativo que você pode desenvolver é a resiliência, a capacidade de se levantar após cada queda, de avançar quando tudo dentro de você grita para desistir. Essa é a característica que separa os vencedores dos que apenas desejam. Os fracos se rendem quando encontram dificuldades. Os fortes usam as dificuldades como combustível. As maiores mentes, os pioneiros da indústria, os visionários da mudança, cada um enfrentou dificuldades além da conta. Mas eles se recusaram a deixar isso defini-los. Em vez disso, deixaram que isso os refinasse. Pense na árvore mais alta da floresta. Ela não cresceu forte porque nunca foi testada. Ela cresceu forte porque enfrentou as tempestades. Ela se curvou, mas não quebrou. Os ventos tentaram arrancá-la, as chuvas tentaram afogá-la, mas ela permaneceu, ficando mais forte a cada prova. Assim é com você. Suas provações não são destinadas a destruí-lo. Elas são destinadas a fortalecê-lo. A resiliência é seu escudo contra o fracasso. É a força que te levará adiante quando a motivação desaparecer. E não se engane, a motivação vai desaparecer. O entusiasmo inicial de uma nova meta, o fogo que queima no começo, vai diminuir. E quando isso acontecer, a maioria das pessoas vacila. Mas não aqueles que construíram resiliência. Eles continuam mesmo quando a jornada se torna difícil, mesmo quando o sucesso parece distante. Eles entendem que o prêmio não é conquistado em um momento de inspiração, mas na perseverança da luta. Aqui está já a verdade. A resiliência não é algo com o qual você nasce, é algo que você constrói.
E ela é construída nos momentos em que você se recusa a desistir. Cada vez que você enfrenta a adversidade e escolhe persistir, você a fortalece. Cada vez que você cai e se levanta novamente, você aumenta sua capacidade de suportar desafios ainda maiores. A história prova essa verdade. O Sr. Edison falhou milhares de vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada. O Sr. Lincoln enfrentou derrota após derrota antes de chegar ao cargo mais alto do país. O Sr. Ford foi ridicularizado antes de revolucionar a indústria automotiva. O que teria acontecido se eles tivessem desistido? Seus nomes seriam esquecidos, seu impacto inexistente. Mas por que eles perseveraram? Eles gravaram seu lugar na história. A pergunta é: você vai perseverar ou vai desistir? O mundo está cheio de pessoas que desistem, que permitem que o desconforto temporário dite seu destino. Mas para aqueles que persistem, para aqueles que se recusam a aceitar o fracasso como final, não há limite para o que pode ser alcançado. Escolha sabiamente, pois nessa escolha está seu destino. Está sentindo o impacto? Comente resiliência e dê um like se está pronto para superar qualquer obstáculo. Vamos em frente. Estabelecimento de metas. O sucesso não é um acidente, é o resultado de uma ação clara e deliberada. E essa ação começa com uma meta. Sem uma meta, você é como um navio sem bússola, vagando sem rumo à mercê do vento. Nenhum grande feito foi resultado de mero acaso. Toda história de sucesso monumental começa com um objetivo principal definido, uma visão tão clara e convincente que se torna uma obsessão ardente. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são apenas sonhadoras, elas são fazedoras. Elas não ficam sentadas esperando que a sorte as encontre. Elas estabelecem objetivos claros, dividem-nos em passos viáveis e agem incansavelmente. Essa é a fórmula para o sucesso. Não é talento, sorte ou privilégio que determina quem alcança a grandeza e quem permanece na mediocridade. É a disciplina de estabelecer uma meta e persegui-la com persistência inabalável. Você deve fazer o mesmo. Decida exatamente o que quer. Seja específico. Desejos vagos levam a resultados vagos. Um homem que apenas deseja ser bem-sucedido nunca o alcançará porque não definiu o que o sucesso significa para ele. Mas o homem que declara com convicção absoluta que ganhará uma certa quantia de dinheiro, construirá um negócio específico ou dominará uma habilidade particular, ele deu o primeiro passo para tornar isso realidade. Uma vez que você decidiu sua meta, escreva-a. O ato de escrever cristaliza o pensamento. Ele transforma uma ideia em algo tangível. Uma meta que existe apenas na mente é um desejo, mas uma meta escrita com clareza torna-se um compromisso. Torna-se um contrato consigo mesmo, que você deve honrar. Mas uma meta sozinha não é suficiente. Você deve criar um plano. Divida sua meta em passos gerenciáveis. Cada passo deve ser viável, mensurável e com prazo definido. O sucesso não é construído em um dia, mas nos pequenos esforços consistentes que se acumulam com o tempo. As pessoas mais realizadas entendem isso. Elas não focam apenas no resultado final, mas nas ações diárias necessárias para alcançá-lo. E mais importante, agem todos os dias. Um plano sem ação é inútil. O mundo está cheio de pessoas que sonham, mas nunca fazem, que desejam, mas nunca agem. Elas esperam pelo momento perfeito, pela oportunidade perfeita. Mas a perfeição é uma ilusão. O único caminho é através da ação, uma ação imperfeita e incansável. Não deixe o medo ou a dúvida paralisá-lo. O homem que hesita, que se questiona, que espera por permissão, permanece onde está, nunca avançando. Mas o homem que age, que aprende com seus fracassos, que refina sua abordagem e persiste apesar dos obstáculos, é aquele que molda seu destino. Porque uma meta sem ação é apenas um desejo, e desejos não mudam o mundo. Ação sim, ação determinada, disciplinada e com propósito. A escolha é sua. Você será o sonhador que espera ou o fazedor que conquista? Ei, você tem uma meta clara? Comente meta e curta o vídeo se está pronto para agir. Vamos continuar a jornada. O poder da autoconfiança. Existe uma força mais poderosa que o talento, mais essencial que a inteligência. É a crença.
A convicção inabalável de que você é capaz de alcançar o que quer que coloque em sua mente. Talento sozinho não é suficiente. Inteligência sozinha não é suficiente. O mundo está cheio de pessoas com habilidades extraordinárias que nunca alcançam seu pleno potencial. Por quê? Porque lhes falta crença. Elas permitem que a dúvida envenene seus sonhos. Elas escutam as vozes que dizem que não são boas o suficiente. E assim, permanecem estagnadas, presas em suas próprias mentes. Você não deve cometer esse erro. Os únicos limites que existem são aqueles que você aceita. O sucesso não é reservado para poucos sortudos. Está disponível para qualquer um que ousa reivindicá-lo. Mas antes que o mundo acredite em você, você deve acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando o fracasso sussurra que você deve desistir, mesmo quando todas as circunstâncias parecem estar contra você. Porque o sucesso começa na mente. Ele é concebido primeiro no pensamento antes de se manifestar na realidade. Se você pode vê-lo, se pode senti-lo, se pode realmente acreditar nisso, você pode alcançá-lo. Isso não é mero otimismo, é uma verdade fundamental do sucesso. Toda grande realização na história foi primeiro um pensamento, uma visão mantida tão firmemente na mente de seu criador que nada poderia abalá-la. O Sr. Edison acreditou na lâmpada muito antes de ela iluminar uma sala. O Sr. Ford acreditou no automóvel antes de ele revolucionar o mundo. Os irmãos Wright acreditaram no voo antes que um avião decolasse. Eles não esperaram por provas, não buscaram permissão. Eles acreditaram e sua crença se tornou realidade. Mas a crença não é passiva. Não é simplesmente desejar o sucesso e esperar que ele chegue. A verdadeira crença exige ação. Ela requer persistência, determinação e a disposição de superar obstáculos. Quando os contratempos vierem, e eles virão, a crença é o que te mantém avançando. Ela transforma o fracasso de um beco sem saída em um degrau. A maioria das pessoas desiste ao primeiro sinal de dificuldade. Elas veem o fracasso como prova de que não são capazes. Mas aqueles que realmente acreditam entendem que o fracasso é apenas uma lição, um passo necessário no caminho para o sucesso. Eles não deixam a dúvida criar raízes, não permitem que o medo dite suas ações. Eles seguem em frente, sabendo que a crença, quando combinada com esforço incansável, torna-se uma força imparável. Então, o que você vai escolher? Você permitirá que a dúvida controle seu destino, ou cultivará a crença inabalável de que está destinado a algo maior? A escolha é sua, e nessa escolha está a chave para seu futuro. Ouse acreditar. Veja seu sucesso antes que ele aconteça. Haja com convicção, porque aqueles que acreditam em si mesmos, aqueles que se recusam a aceitar limitações, aqueles que mantêm firme sua visão, apesar de todos os obstáculos, esses são os que mudam o mundo. Você acredita em si mesmo? Comente "Eu creio" e dê um like se está pronto para transformar sua visão em realidade. Vamos em frente. Transformando lutas em triunfos. A paixão é o combustível que transforma obstáculos em degraus. É o fogo que arde dentro daqueles que se recusam a se contentar com a mediocridade. Quando você é apaixonado por algo, nenhum contratempo é forte o suficiente para te parar. Nenhum fracasso é permanente. A paixão transforma a adversidade em oportunidade e torna o impossível inevitável. Sem ela, o sucesso é passageiro e a ambição desvanece. Olhe para as pessoas que mudaram o mundo. Elas não foram movidas por dinheiro, não foram motivadas pela fama. Elas foram impulsionadas pela paixão. Os grandes inventores, os pioneiros da indústria, os revolucionários do pensamento, eles não trabalhavam apenas por lucro. Eles trabalhavam porque acreditavam em algo maior que eles mesmos. Thomas Edison foi incansável em sua busca por dominar a eletricidade, falhando milhares de vezes, mas nunca perdendo de vista sua visão. Henry Ford foi ridicularizado quando ousou trazer o automóvel às massas, mas persistiu porque sua paixão superava qualquer obstáculo. Os irmãos Wright enfrentaram ceticismo e fracasso, mas sua paixão pelo voo os elevou acima de toda a oposição. A paixão é a força que separa aqueles que desejam dos que alcançam. Quando você é verdadeiramente apaixonado,
Desistir nunca é uma opção. Aqueles sem paixão se rendem ao primeiro sinal de dificuldade. Eles veem o fracasso como o fim, em vez de o começo. Mas aqueles com paixão veem o fracasso como uma lição, um desvio temporário no caminho para o sucesso. Eles usam os contratempos como combustível para impulsioná-los adiante. Todo obstáculo se torna um desafio a superar, em vez de uma desculpa para recuar. Encontre aquilo que incendeia sua alma, aquilo que te mantém acordado à noite, que enche sua mente de ideias, que te leva a agir mesmo quando as chances estão contra você. Um homem sem paixão vaga pela vida sem inspiração, insatisfeito. Mas um homem que descobriu sua paixão torna-se imparável. Ele acorda cada dia com um senso de propósito, ansioso para dar mais um passo em direção à sua visão. Ele não precisa de motivação externa, porque sua paixão o alimenta de dentro. Mas a paixão sozinha não é suficiente. Ela deve ser sustentada por disciplina, persistência e ação. Paixão sem esforço é apenas um sonho. O mundo está cheio de pessoas que falam sobre o que amam, mas nunca tomam as medidas necessárias para transformar seus sonhos em realidade. A paixão deve ser canalizada, direcionada e sustentada por esforço consistente. Persiga sua paixão incansavelmente. Não espere pelo momento perfeito, pois a perfeição é uma ilusão. Comece onde você está, com o que você tem. Deixe sua paixão guiá-lo, impulsioná-lo, torná-lo destemido diante da adversidade. Porque uma vida sem paixão é uma vida pela metade. E aqueles que vivem com paixão, que se dedicam totalmente ao seu propósito, são os que deixam sua marca no mundo. A pergunta é: você será um deles? Sua paixão está queimando? Comente paixão e curta o vídeo se está pronto para transformar obstáculos em vitórias. Vamos seguir, abraçando o fracasso como um degrau. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do sucesso. Cada fracasso que você encontra não é um sinal para parar, mas uma lição para aprender. É um teste de sua determinação, um degrau em sua jornada rumo à conquista. Os maiores homens da história, os inovadores, os líderes, os pioneiros, falharam mais vezes do que conseguiram. No entanto, seus fracassos não os quebraram. Eles os construíram. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Cada fracasso o aproximava de seu objetivo, ensinando-o o que não funcionava para que ele pudesse refinar o que funcionaria. Henry Ford enfrentou a falência antes de revolucionar a indústria automotiva. Abraham Lincoln suportou numerosas derrotas políticas antes de se tornar um dos presidentes mais reverenciados da história. Esses homens não permitiram que o fracasso os definisse. Eles permitiram que ele os refinasse. O único fracasso real é desistir. Enquanto você continuar, você não falhou. Você apenas aprendeu. Cada contratempo carrega em si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. O homem que entende essa verdade nunca permite que a derrota o esmague. Em vez disso, ele pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para crescer? E ao fazer isso, ele transforma o fracasso em uma ferramenta poderosa para o sucesso. A maioria das pessoas vê o fracasso como um fim. Elas enfrentam um contratempo e se convencem de que o sucesso é impossível. Elas internalizam o fracasso, permitindo que ele corroa sua confiança e diminua sua ambição. Mas o fracasso não é uma indicação de incapacidade, é um convite para melhorar. A diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem é simples. As pessoas bem-sucedidas continuam avançando. Não importa quantas vezes caiam. O fracasso é um professor. Ele revela fraquezas que devem ser fortalecidas, estratégias que devem ser ajustadas e mentalidades que devem ser transformadas. Ele te força a desenvolver resiliência, a cultivar paciência e a refinar sua abordagem. O homem que acolhe o fracasso como parte da jornada acabará alcançando seu destino. O homem que teme o fracasso nunca dará o primeiro passo. Não há vergonha em falhar. A única vergonha é se recusar a se levantar novamente. Se você tropeçar, se cair, se encontrar obstáculos que parecem intransponíveis, lembre-se de que toda grande história de sucesso é escrita em capítulos de fracasso. A questão não é se você vai falhar. A questão é como você responderá quando isso acontecer.
Você permitirá que o fracasso te derrote ou o usará para fortalecer sua determinação? A resposta a essa pergunta determina se você alcançará a grandeza ou permanecerá entre aqueles que desistiram cedo demais. O sucesso pertence ao homem que se recusa a desistir, que vê o fracasso não como uma maldição, mas como um presente, um passo necessário no caminho para a vitória. Então, tenha coragem, abrace o fracasso, deixe-o te ensinar, moldá-lo e impulsioná-lo adiante. Porque enquanto você persistir, você não falhou de verdade. Você apenas se preparou para o sucesso. Você abraça seus fracassos? Comente, aprendi, e dê um like se está pronto para transformar falhas em degraus. Vamos em frente. O papel da aprendizagem contínua na conquista da grandeza. O dia em que você para de aprender é o dia em que para de crescer. O conhecimento é poder e é a base sobre a qual todo sucesso é construído. Nenhum homem alcançou a grandeza permanecendo satisfeito com o que já sabe. A mente, como um músculo, deve ser exercitada constantemente, alimentada com novas ideias, afiada pela experiência e refinada pela busca da sabedoria. Aqueles que param de aprender, que acreditam que atingiram o auge de seu conhecimento, começam, sem saber, seu declínio. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são estudantes eternos. Elas nunca presumem que sabem o suficiente. Elas leem vorazmente, absorvendo a sabedoria daqueles que vieram antes delas. Elas buscam mentores, aqueles que trilharam o caminho que aspiram percorrer. Elas investem em seu crescimento pessoal, sabendo que cada nova lição aprendida é uma ferramenta adicionada ao seu arsenal. Elas entendem que a ignorância é o maior inimigo do progresso e se protegem contra ela, expandindo constantemente sua compreensão do mundo ao seu redor. Considere as mentes mais poderosas da história. Thomas Edison, apesar de seu gênio, nunca parou de experimentar, nunca deixou de aprender com seus fracassos. Henry Ford se cercou de pessoas que sabiam mais do que ele, garantindo que seu negócio permanecesse à frente de seu tempo. Andrew Carnegie construiu seu império não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha a sabedoria de buscar conhecimento daqueles que tinham. Cada um desses homens entendeu que seu sucesso dependia de sua capacidade de aprender e se adaptar. Nunca esteja satisfeito com o que você sabe hoje. O conhecimento que te trouxe sucesso ontem pode não ser suficiente para te sustentar amanhã. O mundo evolui, as indústrias mudam, novas ideias surgem e aqueles que se recusam a aprender ficam para trás. Aqueles que permanecem abertos ao crescimento, que buscam incansavelmente novo conhecimento, se posicionam na vanguarda do sucesso. Mas o conhecimento sozinho não é suficiente. Ele deve ser aplicado. Um homem pode ler 100 livros, ouvir 1000 palestras, mas se não agir sobre o que aprende, seu conhecimento não tem maior valor do que a ignorância. O verdadeiro poder da aprendizagem está em sua aplicação. A sabedoria não é medida pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que sabe. Faça da aprendizagem um hábito diário. Leia algo de valor todos os dias. Cerque-se de pessoas que desafiem seu pensamento. Estude aqueles que alcançaram o que você busca conquistar. Anote as lições que aprende e aplique-as em sua busca pelo sucesso. Não deixe um único dia passar sem adquirir novo conhecimento. Ao fazer isso, você garante seu crescimento contínuo, porque seu potencial é ilimitado e o conhecimento é a chave para desbloqueá-lo. O homem que se dedica à aprendizagem ao longo da vida sempre se elevará acima do homem que acredita que já sabe o suficiente. A questão não é se você tem a capacidade de ter sucesso. A questão é se você continuará a buscar o conhecimento que tornará o sucesso inevitável. Você é um aprendiz eterno? Comente conhecimento e curta o vídeo se está comprometido em crescer sempre. Vamos seguir. Agindo. Sonhar é fácil, falar é fácil, mas agir é o que separa os bem-sucedidos dos mal-sucedidos. O mundo está cheio de homens com grandes ideias, homens que falam eloquentemente de suas ambições, homens que afirmam que realizarão grandes coisas, mas ideias sem execução são sem sentido. Palavras sem ação não têm poder.
O sucesso é reservado para aqueles que tomam ações deliberadas e consistentes em direção a seus objetivos. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não agir, ele é inútil. O conhecimento sozinho não constrói impérios, não cria riqueza, não traz sucesso. O homem que lê 100 livros sobre sucesso, mas nunca aplica o que aprendeu, sempre será superado pelo homem que lê apenas um e age sobre ele. A ação é a ponte entre o conhecimento e a conquista. É a força que transforma sonhos em realidade. Muitas pessoas esperam, elas esperam pelo momento perfeito, pelas condições perfeitas, para as estrelas se alinharem. Mas aqui está a verdade. Não existe momento perfeito. Nunca existiu e nunca existirá. As condições nunca serão ideais, e esperar só levará a tempo desperdiçado. Aqueles que conseguem não são os que esperam, mas os que agem apesar da incerteza. Eles entendem que o progresso é feito não pela hesitação, mas pelo movimento. O passo mais poderoso que você pode dar é o primeiro. Não importa o quão pequeno ele seja. O que importa é que você comece. Toda grande jornada começa com um único passo. Todo grande feito começa com uma única decisão de avançar. O empreendedor que constrói um império começa com uma ideia, uma venda, um cliente. O escritor que cria uma obra-prima começa com uma única palavra em uma página em branco. O líder que muda o mundo começa com um único ato de coragem. Não caia na armadilha de pensar demais. Não espere até se sentir pronto. Estar pronto é um mito. O sucesso não é sobre se sentir pronto. É sobre agir antes de estar pronto. No momento em que você dá esse primeiro passo, você coloca uma força poderosa em movimento. A ação cria impulso. O impulso constrói confiança. A confiança leva a uma ação maior. E logo o que parecia impossível se torna inevitável. Haverá obstáculos, haverá contratempos, haverá falhas. Mas esses não são motivos para parar. São motivos para continuar. Cada erro é uma lição. Cada fracasso é um degrau. Aqueles que persistem apesar das dificuldades são os que alcançam a grandeza. Então, pergunte a si mesmo: você será aquele que espera ou aquele que age? Seu futuro depende da sua resposta. O sucesso não é sobre o que você pretende fazer, é sobre o que você realmente faz. O momento de agir é agora, não amanhã, não algum dia, agora. Comece pequeno, mas comece, porque nada acontece até que você dê esse primeiro passo. E, uma vez que o fizer, você perceberá que a ação, não apenas o pensamento, não apenas as palavras, é a verdadeira chave para o sucesso. Você está pronto para agir? Comente agora e dê um like se está comprometido em dar o primeiro passo hoje. Vamos finalizar com força. Essa mensagem poderosa sobre fazer o que é difícil toca fundo, como um chamado vibrante que ecoa na alma de quem sonha grande no Brasil, onde a garra e a paixão são marcas do nosso jeito de viver. Refletindo sobre o vídeo, sinto uma chama se acender. Um convite para deixar de lado as desculpas e abraçar a luta diária pelo sucesso. A grande lição aqui é que o sucesso não é algo que cai do céu. É uma conquista forjada com suor, resiliência e coragem para enfrentar o desconforto. As histórias de Edison, Ford e os irmãos Wright me fizeram repensar o fracasso. Ele não é o fim, mas um mestre que nos guia, um degrau que nos eleva. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desafios com um sorriso e criatividade, essa ideia ressoa ainda mais. Este vídeo me inspirou a encarar de frente os obstáculos. Seja um projeto desafiador no trabalho, um objetivo pessoal como melhorar minha saúde, ou a busca por um sonho que guardei por anos. É um lembrete para não esperar o momento ideal, mas agir agora, com determinação e energia, como fazemos quando dançamos samba ou torcemos pelo nosso time com toda a alma. As lições práticas para a vida são muitas e se conectam com o jeito brasileiro de transformar adversidades em oportunidades. Primeiro, definir metas claras é essencial. Sem um alvo bem traçado, nossos esforços se perdem, como um barco sem rumo. Anotar minhas metas, economizar para uma viagem, aprender uma nova habilidade ou fortalecer laços familiares. Me dá um plano claro, algo que posso perseguir com paixão.
Dividir essas metas em pequenos passos me ajuda a não me sentir sobrecarregado, especialmente nos dias em que a correria do dia a dia parece tomar conta. Segundo, abraçar o desconforto como parte do crescimento mudou minha perspectiva. Em vez de fugir de tarefas difíceis, como pedir um aumento ou começar um curso novo, agora vejo essas situações como chances de crescer. Como quando enfrentamos uma chuva forte e ainda assim seguimos em frente. Essa mentalidade transforma barreiras em pontes. Terceiro, a autoconfiança é um divisor de águas. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desigualdades, acreditar em si mesmo é um ato de resistência. Cultivar essa confiança, mesmo após tropeços, e me cercar de pessoas que me inspiram, como amigos, mentores ou até comunidades online, me mantém firme no meu propósito. A paixão, tão presente na nossa cultura, é outro pilar essencial. Encontrar o que faz meu coração bater mais forte, seja escrever, empreender ou ajudar minha comunidade, é o que me dá energia para continuar quando tudo parece difícil. No Brasil, sabemos bem como a paixão nos move. É o que nos faz dançar até o sol raiar ou trabalhar incansavelmente por um sonho. Combinar essa paixão com disciplina, como reservar uma hora por dia para estudar ou trabalhar em um projeto, faz toda a diferença. Esses pequenos esforços diários, como gotas que enchem um balde, levam a resultados incríveis. Além disso, o vídeo reforça a importância de aprender sempre. Em um país que valoriza a criatividade e a adaptação, ficar curioso é vital. Comprometo-me a ler mais, buscar conselhos e aprender com quem já chegou, onde quero estar, porque o conhecimento é a chave para abrir novas portas. Por fim, a ação é o que transforma tudo. Procrastinar é fácil, mas dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, é o que coloca tudo em movimento. Seja mandar uma mensagem, começar um treino ou inscrever-se em um curso, agir é o que nos aproxima dos nossos sonhos. Na prática, essas lições me motivam a viver com mais intenção. No trabalho, vou assumir projetos que me desafiam, sabendo que cada dificuldade é uma chance de crescer, como um jogador que dribla obstáculos para marcar um gol. Na vida pessoal, vou priorizar minha saúde, mantendo uma rotina de exercícios mesmo nos dias mais corridos, porque a disciplina é mais forte que a motivação passageira. Também vou dedicar tempo às minhas paixões, como tocar violão ou ajudar em causas locais, porque isso dá sentido à minha vida. Acima de tudo, vou acolher o fracasso como parte do caminho, como fazemos quando caímos no carnaval e levantamos para continuar a festa. Cada erro é uma lição, cada tropeço uma chance de voltar mais forte. Essa mudança de mentalidade, de temer o fracasso a usá-lo como combustível, me dá liberdade para arriscar e sonhar grande. Para quem está lendo, pergunto: qual desafio você tem evitado? Qual sonho está guardado na gaveta? O momento é agora. Não espere o próximo feriado ou um sinal do universo. Comece pequeno, persista e confie que cada passo te leva mais perto do seu potencial. Se este vídeo te tocou como me tocou, vamos espalhar essa energia. Curta o vídeo para mostrar que você está nessa. Compartilhe com amigos que precisam de um empurrão para enfrentar o difícil e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te inspirar. Deixe um comentário com "Vamos mudar" e conte qual desafio você vai enfrentar ou como essa mensagem te marcou. Sua história pode ser a faísca que outra pessoa precisa para agir. Vamos juntos construir uma comunidade de brasileiros que transformam sonhos em realidade. A jornada para a grandeza começa com um passo. Dê o seu hoje.